A visão relatada em Daniel 8 foi concedida ao profeta no ano de 548 ou 547, aproximadamente 8 ou 9 anos antes dela acontecer, pois Daniel teve a visão no 3º ano do reinado de Belsazar e apresenta alguns esclarecimentos significativos sobre o juízo referido em Daniel no capítulo 7. Nas visões dos capítulos 2 e 7, Babilônia aparece como a cabeça da estátua no capítulo 2 e como um leão com asas no capítulo 7. Já no capítulo 8, a visão começa com a Média e Pérsia, pois naquele momento o Império Babilônico estava em declínio e os persas estavam prestes a substituí-lo como a próxima potência mundial. A visão de Daniel, capítulo 8, se assemelha à de Daniel 7. A linguagem e os símbolos mudam em Daniel 8 porque essa visão focaliza de maneira precisa a purificação do santuário celestial em conexão com o dia da expiação celestial. O foco principal do capítulo 8 está nos aspectos do santuário celestial, enquanto Daniel 7 mostra o tribunal celestial e o Filho do Homem recebendo o reino. Daniel 8 apresenta então a purificação do santuário celestial. O paralelismo nos mostra que a purificação do santuário celestial, retratada em Daniel 8, corresponde à cena do juízo de Daniel 7. Agora, que paralelismo é este? É a ascensão e queda dos impérios mundiais, embora com um simbolismo diferente, ou seja, esses 3 capítulos tratam do mesmo assunto. Só que no capítulo 8, esse simbolismo está diretamente relacionado ao santuário de Deus. Nesse caso, os símbolos de um carneiro e um bode foram usados devido à sua relação com o ritual do santuário no dia da expiação, uma ocasião de juízo para o antigo Israel. Carneiros e bodes eram usados como sacrifícios no serviço do santuário, mas somente no dia da expiação os dois são mencionados juntos. Por essa razão, esses 2 animais foram escolhidos intencionalmente para lembrar o dia da expiação, que é o foco principal desta visão. Daniel viu um carneiro dando marradas ou chifradas em 3 direções, para o ocidente, para o norte e para o sul. Esses movimentos tríplice indicam a expansão desse poder. Conforme explicado pelo anjo, o carneiro com 2 chifres representa o Império Medo-Persa, e as 3 direções provavelmente apontem literalmente para as 3 maiores conquistas dessa potência mundial, que foi a Lídia, o Egito e a Babilônia. E qual animal que vem logo na sequência? Um bode com um grande chifre que representa o Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande. O fato de que o bode se movia sem tocar no chão significa que ele se movia com muita rapidez. Mas, como a profecia indica, quando o bode se engrandeceu sobremaneira, o seu grande chifre foi quebrado e deu lugar a 4 chifres que se estendiam ao norte, sul, leste e oeste. Estes 4 chifres são representados pelas 4 cabeças do animal semelhante ao leopardo do capítulo 7. Isso se cumpriu por ocasião da morte de Alexandre em Babilônia em junho de 323 a.C. Ele estava com a idade de 30 anos, tendo seu reino sido então dividido entre os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Depois de descrever 4 chifres se espalhando aos 4 ventos do céu, o texto bíblico declara que de um deles surgiu um chifre pequeno. A questão aqui é se esse chifre ou poder veio de um dos 4 chifres, que como vimos ontem, ele representa os 4 generais de Alexandre, ou de um dos 4 ventos. Enquanto no capítulo 7, o chifre pequeno surge do 4º animal, que é a Roma pagã, e alguns fazem uma interpretação errada do capítulo 8 e argumentam que esse chifre representa Antíoco IV, um rei seleucida que surgiu de uma das 4 divisões do Império Grego de Alexandre e invadiu Jerusalém, profanou o templo e perseguiu os judeus. Essa profanação do templo se deu quando Antíoco sacrificou um porco no altar de sacrifícios. Mas se olharmos para o texto bíblico com muita atenção, veremos que ele aponta para outro representante. Essa interpretação possui mais validade por 2 razões.
Primeiro, devemos notar que algumas traduções da Bíblia dão a impressão de que o chifre pequeno surge de um dos 4 chifres que sucederam ao grande chifre do bode grego. Se for assim, isso pode se encaixar perfeitamente com Antíoco. No entanto, o texto hebraico indica que o chifre pequeno surge de um dos pontos cardeais. O texto hebraico diz: "E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa." Existem evidências claras na gramática hebraica para sugerir que na expressão de um deles, o que antecede a palavra deles são os 4 ventos do céu. Nesse caso, o chifre pequeno deve ter se originado de um dos pontos cardeais, representado pelos ventos. Em segundo lugar, o chifre começa pequeno, mas se torna muito forte. Antíoco jamais foi um rei tão forte. Apesar de seu ataque aos judeus, ele foi posteriormente derrotado pelos romanos e teve que voltar para a casa humilhado. Por causa do princípio de recapitulação presente nas visões de Daniel, sabemos que a cena descrita em Daniel 8, 9 a 14 corresponde à cena do juízo celestial de Daniel 7, 9 a 14. Portanto, o santuário atacado pelo chifre pequeno deve ser o santuário celestial, não o templo de Jerusalém profanado por Antíoco. Como Antíoco não se encaixa nas especificações do chifre pequeno, surge a questão: a que entidade então se refere o chifre pequeno? Nesse ponto devemos ter em mente o paralelismo entre as visões proféticas de Daniel. Primeiro, ambos os chifres são pequenos no início. Você pode conferir em Daniel 7, 8 e Daniel 8 e 9. Segundo, ambos se tornam grandes posteriormente. Daniel 7, 20 e Daniel 8, 9. Ambos são poderes persecutórios, ou seja, um poder perseguidor. Daniel 7, 21 e 25 e Daniel 10 e 24. Quarto, ambos se engrandecem e são blasfemos. Daniel 7, 8, 20 e 25 e Daniel 8, 10, 11 e 25. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Daniel 7, 25 e Daniel 8, 24. Ambos têm aspectos de sua atividade delineados pelo tempo profético. Daniel 7, 25 e Daniel 8, 13 e 14. Ambos se estendem até o tempo do fim. Daniel 7, 25 e 26, Daniel 8, 17 e 19. E ambos enfrentam a destruição sobrenatural. Daniel 7, 11 e 26, Daniel 8, 25. E por fim, visto que o chifre pequeno Daniel 7 representa o papado, a expansão vertical do chifre pequeno em Daniel 8 deve representar o mesmo poder. Portanto, como em Daniel 2 e 7, o principal poder final é Roma, tanto pagã quanto papal. No entanto, parece haver uma diferença muito sutil que vale a pena destacar entre os chifres de Daniel 7 e 8. O chifre pequeno de Daniel 7 surge do 4º animal, o que indica que Roma papal é a continuação ou extensão de Roma imperial. Por outro lado, o chifre pequeno de Daniel 8 aparentemente não surge de nenhum animal, o que sugere que ele represente 2 fases contínuas da opressão romana. Primeiro, a fase de Roma imperial, a expansão horizontal, e então a fase de Roma papal, a expansão vertical. É interessante notar que em Daniel 7, o chifre pequeno tenta mudar a lei de Deus, e em Daniel 8, ele concentra o seu ataque contra o príncipe do santuário e contra o fundamento do próprio santuário. Tais símbolos indicam que o sistema papal apresenta uma contrafação do plano da salvação, a qual ataca tanto a lei de Deus quanto a seu plano de salvação. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra.
e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. Os termos exército e estrelas podem designar o povo de Deus no Antigo Testamento. Israel é chamado de hostes, exércitos do Senhor. Daniel descreveu um povo fiel de Deus resplandecendo como as estrelas. É claro que isso não é um ataque literal aos corpos celestes, mas uma perseguição ao povo de Deus, cuja pátria está nos céus. O foco não é a perseguição, e sim as ações verticais do chifre pequeno. Portanto, o cumprimento supremo dessa profecia deve estar ligado à Roma papal e à sua perseguição através dos séculos. Além disso, Daniel 8:11 fala sobre um príncipe. Messias o príncipe, Miguel vosso príncipe e Miguel o grande príncipe. Ninguém, a não ser Jesus Cristo, poderia ser o referente dessa expressão. Jesus Cristo é o príncipe do exército e o nosso sumo sacerdote no céu. Portanto, o papado e o sistema religioso que ele representa ofuscam e tentam substituir a função sacerdotal de Jesus. Era mediante os serviços diários que os pecadores eram perdoados e o problema dos pecados eram resolvidos no tabernáculo terrestre. Esse sistema representava o ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Sabe, no santuário terrestre, todos os dias, de manhã e à tarde, os sacrifícios eram feitos. Somente um dia por ano, no dia da expiação, era feita então a purificação do santuário terrestre. Todo o simbolismo, melhor dizendo, todo o simbolismo que havia no santuário terrestre era o que acontece no santuário celestial. Portanto, como a profecia predisse, o papado trocaria a intercessão de Cristo pela intercessão dos sacerdotes. Por meio dessa adoração falsificada, o chifre pequeno tira o ministério de intercessão de Cristo e simbolicamente derruba o lugar de seu santuário. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Em contrapartida, o papado proibiu a tradução da Bíblia para o idioma do povo, colocou a interpretação das Escrituras sobre a autoridade da igreja e a tradição ao lado da Bíblia como regra de fé. E é neste contexto que se faz a pergunta que está em Daniel 8:13. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? A resposta é, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa resposta apresentada por um dos seres celestiais nos informa que o santuário, que é retratado como sendo atacado, será limpo, será purificado após 2.300 anos. Estamos aqui aplicando o princípio do dia-ano na profecia. Um cronograma tão longo como esse se harmoniza com o período de tempo sugerido pela pergunta, que remonta ao tempo do carneiro persa. Embora nenhuma informação seja dada acerca de quando esse período começa ou termina, está claro que deve começar durante o período persa. Mas o ser celestial relata com clareza o que acontecerá quando esse longo período terminar, isto é, a purificação do santuário. No calendário cerimonial israelita, havia um dia especial designado para a purificação do santuário, que era o dia da expiação. Em tais ocasiões, o tabernáculo era purificado dos pecados do povo de Deus. Daniel 8 menciona um tempo para a purificação do santuário celestial, ou seja, o santuário seria restaurado, purificado e vindicado. Assim, as principais ideias comunicadas por esse verbo são: o santuário deve ser purificado dos pecados do povo de Deus. O ministério de intercessão divina no santuário celestial deve ser restaurado. E terceiro, Deus deve ser vindicado da profanação de seu santuário. O sistema papal introduziu distorções no plano da salvação e usurpou a obra intercessora de Cristo por intermédio da consagração da missa, das penitências e da absolvição dos pecados dos sacerdotes humanos. A partir da informação apresentada em Daniel 9, 23 e 27, podemos determinar que
O ano 457 a.C. marcou o início desse período profético de 2.300 anos. Portanto, esse período profético terminou em 1844 da nossa era. Por que o santuário celestial precisa ser purificado? Por analogia, podemos dizer que os pecados confessados dos que aceitaram Jesus foram transferidos para o santuário celestial. Assim como os pecados dos israelitas arrependidos haviam sido transferidos para o santuário terrestre. No dia da expiação terrestre, muitos animais eram mortos, simbolizando a posterior morte de Jesus. Dessa maneira, os pecadores podiam sobreviver no dia da expiação. E se isso acontecer no dia da expiação terrestre, quando o santuário era purificado, muito mais deveria ocorrer no santuário celestial, em que somente o sangue de Cristo nos faz sobreviver no juízo. A purificação do santuário, descrito em Daniel 8,14, é a contraparte celestial do serviço terrestre, cuja mensagem fundamental é: como pecadores necessitamos do sangue do Messias para nos perdoar os pecados e nos habilitar a sobreviver no juízo. Para melhor entendermos o cronograma das 2.300 tardes e manhãs, primeiro devemos observar que, após Daniel ter visto o carneiro e o bode, e em seguida as ações e os danos causados pelo chifre pequeno, a visão passa a uma pergunta, em Daniel 8,13. Essa pergunta diz respeito especialmente ao que ocorrerá no fim desse período profético, não à sua duração. Além disso, esse período não pode ser limitado apenas à duração das ações do chifre pequeno, pois o termo visão inclui tudo, desde o carneiro até as ações do chifre pequeno. Portanto, esse deve ser um longo período de tempo histórico real. A pergunta, até quando durará a visão? O outro ser celestial respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como já foi observado, esse período é muito longo, porque começa durante a época do Império Medo-Persa e se estende pelos dias do Império Grego e de Roma pagã e Roma papal. Milhares de anos. Daniel 8 não apresenta as informações que nos permitem calcular o início desse período de tempo, o que evidentemente poderia estabelecer seu fim. Mas Daniel 9 apresenta essa informação crucial, é o que nós vamos ver na próxima semana. Como vimos, há paralelos entre os capítulos. Não apenas as nações são descritas de maneira paralela, a cena do juízo em Daniel 7, que surge após os 1260 anos, de Roma papal, está em paralelo com a purificação do santuário, que em Daniel 8 também surge depois de Roma. Esse juízo celestial em Daniel 7, que leva ao fim do mundo, é a mesma coisa que a purificação do santuário em Daniel 8. São dadas duas representações diferentes da mesma coisa, e ambas ocorrem após o período de 1260 anos de perseguição perpetrada pelo chifre pequeno. Em nossas lutas diárias contra o pecado e o sofrimento, nós não estamos sozinhos. Temos um sumo sacerdote no santuário celestial realizando um ministério especial em nosso favor. Podemos desfrutar da manifestação da graça de Deus e compartilhar nossa confiança com os que nos rodeiam. A mensagem do santuário não apenas nos mostra que somos perdoados, mas também aponta para a erradicação final do pecado. O Senhor Jesus está disposto a nos salvar, nos perdoar. Ele quer nos purificar para nos apresentar imaculados diante do Deus Todo-Poderoso. As profecias estão se cumprindo com muita celeridade e você precisa se decidir de que lado você vai estar. O juízo já começou e está chegando ao seu final. Então que você se decida ao lado do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.